começar com a prece de Caritas para a gente falar do Evangelho. Então vamos começar a reunião de hoje, dia 24 de julho de 2016, aqui na casa do Paulo. E vamos então começar a reunião com uma prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Vocês querem ter a honra? Os falsos profetas da erraticidade. Capítulo 21. Fala o nome. Título. Vamos ver. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, o número 10. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E, para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulos de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso, por si só, bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Mas há muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passar-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. Convinde, pois, amigo, comigo, em que, todas as vezes que um espírito indica, como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem,
achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Fora, com efeito, ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina em um círculo acanhado. Fala a surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Repeli sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insultamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que, déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais, com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito, se está obsidiado. Nenhum médium é perfeito se está obsidiado. E há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Consequentemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas a uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com o nome de que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, e não permitir seja declinado a todo propósito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1862. Eu acho que fora do espiritismo, ou quem vê de fora, né, quem não conhece o espiritismo, mesmo eu, antes de entrar no grupo, essa ideia de que todo o que o espírito fala é verdade. Assim, a ideia de que quem já morreu é espírito, então seria dono da verdade, saberia tudo. E a gente vê que não é isso, né? Todos estão em crescimento, em aprendizado. E hoje a gente até, antes de vir para cá, a gente passou por uma discussão na verdade, da família do Dé, e uma pessoa se acha dona da verdade. Então, quando eu tava falando, eu não consigo discutir com ele, nem me vem com essa história, que eu não quero saber disso, nem me vem me falar disso. Então, uma pessoa que se acha dona da verdade, uma pessoa que se fala bastante religioso, né? Mas que eu não vejo ele praticar isso no dia a dia. Ele fala isso da boca para fora. Então parece meio essa coisa de estar falando assim, duvidai da pessoa o espírito que diz que tem a verdade absoluta,
né, que não pode abrir para discussão, que não pode ser questionado. Então, sempre duvidar dessas questões absolutas, sempre, né, estranho. Então é isso, e era uma coisa que estava me incomodando na conversa antes da gente vir aqui, que essa pessoa não aceita discutir e tem posições muito rígidas e nem me vem com essa história. Então isso me incomoda muito. E é isso, pra gente estar atento a essas verdades, essas pessoas e espíritos. Eu sou a verdade, né? Eu sei o que é, eu sou fulano de tal, né? Usar o nome de alguém para parecer superior, né? Acho que é isso, pra gente ficar atento. Essa mensagem me remeteu ao terceiro livro da série dos Filhos da Luz, que é Os Imortais. Fala exatamente isso à medida que um dos personagens é um médium encarnado, que ele muito desejoso de ser famoso, né? Ele se achava missionário, e ele meio que faz uma espécie de pacto com espíritos que não são tão nobres para dar essa fama para ele. Então, nas comunicações dele, nos livros, nas palestras, ele sempre aparecia como um espírito de luz, um espírito famoso no movimento. Mas era sempre o mesmo espírito que estava ali no ouvido dele. E, em troca da fama que ele teve, né? Ele acaba se complicando, porque ele consegue tudo, mas ele, ao mesmo tempo que ele consegue, ele vai ficando cada vez mais perturbado, né? No lado espiritual. E essa mensagem, sempre que eu leio, ela reforça uma coisa que eu sempre fiz o meu filtro baseada nela, que é a mensagem sempre mais importante que o mensageiro, assim, independente de quem se apresenta, o conteúdo da mensagem, o que ela traz, se é uma mensagem de paz, se é uma mensagem de iluminação, de sabedoria, é mais importante do que a pessoa que está transmitindo, o espírito que está transmitindo. Então, eu sempre tive isso como filtro primeiro, e eu acho que esse pedaço do Evangelho me lança mais para esse lado ainda. Para mim, a questão do falso profeta está muito associada à mensagem que é passada, porque não necessariamente você precisa de um espírito, de uma pessoa com nome falando, né? Então, nessa discussão, muito menos essa pessoa que ela colocou foi mais agressivo para mim do que outra pessoa que estava falando até então pacífico colocou. Então, a mensagem para mim era incrivelmente agressiva, no sentido de que colocava determinado padrão de conduta forçosamente, a partir de uma leitura sobre a Bíblia, sobre todas as pessoas, né? Em especial uma leitura sobre casamento, e uma coisa muito rígida no sentido de que, assim, toda e qualquer pessoa que se une, foi Deus que uniu, né? E por isso esse laço não pode ser seria irrompível. Né? E a forma era muito pacífica, mas para mim, assim, o conteúdo é de um autoritarismo e de uma exclusão terrível, né? E eu me pus a indagar, eu falei assim, olha, mas não faz muito sentido filosófico, porque se o ser humano erra, ele também pode errar na hora de escolher o seu parceiro. Então, será que não haveria ali alguma exceção à regra que pode ser aplicada? Não, mas se foi, não, Deus uniu. Se o ser humano romper, ele está jogando, como assim, está abrindo mão de Deus, né? E eu assim, não, mas não é essa a verdade, né? Não pode ser, porque se Deus de fato é inclusivo, ele não pode excluir dessa maneira, né? Então, nesse caso, para mim, uma forma de levar essa falsa profecia
é você, por exemplo, tentar generalizar uma aplicação específica a um grupo, né, pelo restante. E isso para mim é muito difícil, né? Ela até teve uma interpretação sobre o evento e eu falei assim, nossa, mas ela achou que eu fui agressivo, né? Eu falei assim, mas pode até ser, mas como que você reage a uma mensagem que é agressiva, né? Entra na questão da discussão da comunicação não violenta. E como que você consegue pegar algo que é incrivelmente para a pessoa elementar, assim, um negócio que está indissociável, né, da verdade dela, e como que você consegue mostrar que essa leitura não suporta o teste da crítica? Foi o que aconteceu em 5 minutos. Eu falei, olha, filosoficamente não faz sentido. Aí falou, não, mas é fé. Eu falei, tudo bem, então se é fé, não precisa explicar. Não, mas é que eu estou tentando. Eu falei, não, mas se tentar explicar não vai fazer sentido. E esse é o momento em que o certo e o errado eles ficam mais fortes do que a razão, né? Então, para mim, uma das maneiras de aparecer essas falsas profecias e esses falsos profetas é quando existe uma leitura muito específica de um livro que é histórica e socialmente datado, e de repente traz, né, uma leitura sobre o que é a salvação e uma leitura sobre o que é a boa conduta. E no caminho você acaba excluindo muitas pessoas que não se encaixam dentro daquele rito. E para mim é muito difícil, isso falando, obviamente, essa é uma religião diferente, então é mais fácil de demarcar, né, as diferenças, mas mesmo dentro do espiritismo, né, todos os momentos a gente vê como que determinadas estruturas se impõem no sentido de dizer, olha, este é o caminho, e o caminho é o rito. Se você não seguir este rito, você não vai chegar lá. E eu não sei, para mim isso é violento, quando você coloca, né, de uma maneira assim a generalizar. Isso com força de profecia, né, força de superioridade moral. Teve um momento que ele falou, não, mas é porque está na Bíblia, né? E quando fala porque está na Bíblia, então... Não, mas para mim o que incomodou não é nem tanto falar que está na Bíblia, é quando eu coloquei que existem outras leituras da mesma religião. Né? Então pessoas de outras linhagens da mesma religião também falam, não, mas essa interpretação é um absurdo. E essa é a sensação da conversa, né? Não tem mais conversa. Se é um absurdo, não tem-se por que estender, né, a discussão. Então, na verdade, o ponto foi aí. Foi quando falou que uma leitura diferente é absurda. Eu não ouvi isso. Mas fala. Interessante colocar isso, porque vim para falar sobre a CP. A CP vai colocar de certa forma que não tem um absurdo, não tem um certo e não tem um errado. Tem diferentes caminhos. Para ele, a interpretação dele, o jeito de ser dele, de enxergar a vida, para ele está certo. E de certa forma, o fato de servir para ele não é que sirva para outras pessoas. A divergência vai acontecer a partir do momento que ele tenta impor a visão dele sobre vocês ou vocês tentam impor a visão de vocês sobre ele, né? Mas o fato de das visões diferentes existirem não invalida nem a dele nem a sua, né? É uma coisa que seria para conviver. É que eu acho que quando você coloca nesses termos, está na Bíblia, é indiscutível, o outro é um absurdo, você já está, assim, claramente dizendo, olha, essa é a regra do jogo. Então, se você não respeitar a regra, não tem jogo, não tem interação. E eu acho problemático isso. Quando você coloca, né, em termos de absurdo, você já exclui, né? Você excluiu, você já disse, não, o resto está errado, isso está certo, o resto está errado. Né? E quando você vai ver em ACP, não tem muito essa qualificação de certo e errado, esse julgamento, essa imposição que é a ACP? Abordagem centrada na pessoa. Tá?
Que é a diferença.